Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Olá, seguidoras da Rede Pedagógica. Olá, seguidores da Rede Pedagógica. Olá, educadores. Olá, educadoras. Agora nós temos, olha que bacana, gente. Acabei de imprimir ali essa apresentação do minicurso Alfabetização e Desenvolvimento Infantil com o professor doutor livre docente da USP, Lino de Macedo. Isso mesmo, ele que vai fazer agora com a gente o fechamento desse minicurso sensacional. E você também pode imprimir o seu, então fazer o seu PDF, salvar aí no seu computador para você estudar depois com mais calma. Tá? Esse material que está muito rico, tá? É gratuito para todo mundo que está inscrito na 7ª semana Rede Pedagógica. Se você não se inscreveu ainda, é só ir em www.semanarede.com.br. Não precisa ser agora, pode ser depois. Tá bom, Diocílio, _ Rosiane. Quero mandar aqui um abraço para junior.salma.2011. Andréia Soraya 73 comentou aqui que o professor Lino é incrível. A Márcia aqui, Rickles, comentou, que medo do lobo mau, né? É isso aí, gente. Esse lobo mau aqui não tem nem dente, viu? Podem ficar tranquilas. E, gente, olha só. Quem está logado no curso, quem já está inscrito, pode se logar para baixar os materiais. E aqui um recadinho para vocês. Nós ainda vamos disponibilizar a apresentação da professora Maria Alice Junqueira, que fez agora um minicurso em live aula sensacional sobre alfabetização e letramento. Muito bacana, muito técnica a professora, né? Eu acho que para vocês digerirem direitinho o que ela falou, vai ser necessário, não é? Baixar esse material, no caso do curso dela, para estudar depois com mais calma, com mais tranquilidade. E a professora Maria Alice vai voltar aqui com o minicurso, tá? Mais extenso sobre alfabetização e letramento, vai ser bacana demais. Então vamos agora começar essa nossa prosa pedagógica com o professor Lino de Macedo. Ele deve ter comentado já aí na live para nós introduzirmos aqui nessa programação ao vivo com vocês. É porque tem muita gente comentando, fica uma fila de comentários. Gente, olha, já aproveitando aqui esse interregno, amanhã nós temos, né, mais programação pedagógica aqui na semana. Isso mesmo. Amanhã, quarta-feira, nós temos Pedro Bandeira. Vai ser espetacular. Pedro Bandeira com o minicurso Literatura e Letramento. Acabei de ver aqui o professor Lino. Vou puxá-lo pela mão. Participar aqui com a gente desse bate-bola aqui pedagógico, né? Professor Lino, seja bem-vindo. Olá, Divaldo, boa noite. Esse lobo tá uma professor. maravilha, hein, Divaldo? Pois é, tá vendo aí, ó. Oh, beleza. O lobo chegou atrasado, quando o lobo chegou, a Chapeuzinho já tinha ido embora, viu, professor? Viu, Divaldo? Então, inclusive, veja, isso uma coisa que eu queria ter falado no domingo, mas acabou passando, eu não dei a ênfase que merece, é que a literatura, né, a alfabetização, a leitura e a escrita desenvolve a capacidade imaginativa, né? Então, eu fico imaginando como é que o que as crianças, né, se mexe com a gente, com nós adultos,
a ver você, a Érica aí ornamentados, eu fico imaginando com as crianças assim o tipo de estímulo, né, a fantasia, a imaginar, a evocação de lembranças e tal que não desperta esse tipo de tanto fala quanto apresentação, né, presentificação no caso. Mas, Muito bem. Edivaldo, você tem perguntas aí para eu comentar? Como que você prefere que a gente faça? Está Nós indo bem. temos sim. Qual a sua apreciação sobre a 7ª semana, Edivaldo? Olha, nós estamos nos divertindo bastante aqui, de um monte de comentário aqui elogiando também o evento, especialmente a sua participação, viu, professor Ah, Lino? que beleza. O E eu estou professor vendo que Lino, você está com calor e eu estou com frio, Edivaldo. pois é, aqui, professor, estou, olha só, eu vou confessar, no ar-condicionado, Ah, viu? bom, então tá bom. E tão quente que está aqui, eu estou no ar-condicionado. Oh, meu Deus. Mas aqui nós estamos em Brasília, né, que realmente a temperatura aqui é um pouco diferente da sua aí em São Paulo. É sim, ela é diferente. Mas, Gente, maravilha. gente, ó, quem está chegando agora, o professor Lino fez uma extraordinária abertura aqui do evento, né, no domingo, e já apresentamos aqui 2 live aulas com ele e também 2 vídeos, 2 videoaulas sensacionais que estão articulados, né, com essa apresentação que eu já mostrei para vocês, que ficou fantástico. Olha só, está aqui o professor Lino todo bonitão, tá vendo aí, ó? Né? Beleza. Muita experiência, né? Muita dedicação. E, professor, nesse minicurso você apresentou o seu argumento em 3 passos, né? Nós temos Sim, aqui na apresentação, depois todo mundo vai perfeito. poder conferir isso em casa, né? O primeiro passo seria a análise das significações de letramento, aí, fazendo referência à professora Magda Soares. Então, Perfeito. quais são as significações de letramento Então, mais importantes, professor? então o que eu queria com isso, e eu aprendi muito lendo a professora Magda Soares, ela tem livros muito didáticos, ela é uma especialista em formação de professores na área de letramento, é uma mulher fantástica. E o que eu gostei assim da fala dela é que, é claro que a alfabetização ela é uma questão técnica, ou seja, alfabetizar é você dominar habilidades de leitura, de escrita e se tornar bom nisso. Isso é perfeito. Agora, mais do que isso, né, ou além disso, né, Edivaldo, quem aprende a ler e escrever de verdade, ele se transforma em outra pessoa. Ele se transforma como indivíduo, ele passa a pensar diferente. Nesse sentido, a leitura escrita é revolucionária, né? Porque significa que agora você tem outra referência do mundo. Agora você tem os livros, né? Você tem o escrito, você pode falar, conversar com pessoas num outro nível. Então, isso é revolucionário do ponto de vista individual, do ponto de vista do pensamento, do sentimento, da afetividade, né, do conhecimento do mundo. Né? E, além disso, você transforma a sociedade. Tanto assim que, por exemplo, os índios, né? Os índios de hoje, eles querem ser alfabetizados, eles valorizam isso, eles têm sensibilidade. Eu estou falando dos índios porque é uma cultura oral, né? Centenária, milenária, mas hoje, outro dia eu estava ouvindo, eles querem ser alfabetizados, eles querem transformar a língua deles também em algo escrito, porque intuitivamente eles sabem, eles têm sabedoria, sabem que isso significa você mudar a sociedade, mudar o grupo, mudar a cultura, né? Então, o letramento, nesse sentido, é você tomar consciência, né, do significado das coisas. Né? Você vê, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um letramento vacinal, se eu posso dizer assim. Né? Tanto assim que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos,
eles estão tendo dificuldade de convencer muitas pessoas da importância da vacina, no caso do Covid-19. Porque lá, aqui no Brasil, o que as pessoas lamentam é que ainda não tem vacina suficiente para que todo mundo já tivesse vacinado. Você vê, são duas mentalidades diferentes. Uma que sabe, que reconhece, desde pessoas mais simples até as pessoas mais estudadas, que reconhece o valor da vacina, o valor preventivo, o valor de... se você pega a infecção, o efeito dela fica menor se você está vacinado, né? O valor protetivo dela, o valor respeitoso com os outros. Então, a gente tem um letramento, entendendo por letramento, essa consciência do valor social, consciência do valor pessoal desse objeto. No caso, vacina, ou do objeto que é a leitura escrita, né? E você vê, olha, a escrita, eu gosto de pensar isso, né? Quando você escreve, você objetiva o seu pensamento, você objetiva o sentimento, você objetiva... objetivar porque se você escreve, aquilo vira um objeto, vira um texto. Tanto assim que as pessoas morrem, os textos ficam. Né? Então, a fala é de dentro para fora e ela tem uma função objetivante, ou no sentido, ela torna concreto o pensamento. Então, por exemplo, por isso que é importante que pensar significa falar, porque falar também, o falar nesse sentido é parecido com escrever, né? Porque o falar também é de dentro para fora. O ouvir é comparável ao ler. Porque, por exemplo, você não está me lendo nesse momento, você está lendo as mensagens que elas colocam aqui, mas você está me ouvindo. Então, o ouvir e o ler são de fora para dentro. Eu tenho que prestar atenção no mundo, eu tenho que interpretar o que você está querendo dizer, eu tenho que olhar com atenção, eu tenho que atribuir significado, eu tenho que... ou seja, o ouvir e o ler são estímulos que vêm de fora para dentro. E esse quaterno, né? Falar e ouvir, é uma dobradinha. Né? Eu falo, você ouve, daqui a pouco você fala e eu ouço, e assim nós vamos conversando. E outra dobradinha é o ler e o escrever. E veja, e há pessoas ainda que pensam que ler é mais importante do que escrever. É interessante isso, Edivaldo, porque, por exemplo, tem muitos religiosos, até do ponto de vista da religião, eles têm até razão. É interessante o argumento. Quer dizer, se tudo que tinha que ser escrito já está na Bíblia, se tudo que tinha que ser escrito já está na Bíblia, então o que eu tenho que aprender é ler. Ler a palavra de Deus. Eu não preciso escrever, porque o que tinha que ser escrito... Tanto assim que outro dia eu fiz uma leitura que eu achei muito interessante. O autor falava o seguinte: no âmbito da leitura, é ruim o zero, ou seja, não saber ler, e o um, achar que tudo que tinha que ser escrito já foi escrito e, portanto, não precisa, eu só preciso saber ler. O 0 e o 1 são ruins, eu tenho que ter muitos. Porque, de fato, mesmo que a Bíblia, para aqueles que acreditam, possa concentrar toda a sabedoria que o ser humano, ou Deus, ou os evangelistas, Jesus, enfim, os cristãos, enfim, as pessoas que têm religião poderiam... Mas tem muitas e muitas outras coisas que são além da religião e que precisam ser escritas, precisam ser lidas e escritas. É o caso da ciência, é o caso da arte, é o caso da literatura, e assim por diante, né, Edivaldo? Então, é isso mesmo, professor. Então, eu entendo a crítica que esse pensamento de que o que tinha que ser escrito, então só basta ler. Não, eu preciso escrever porque é a tua história. O que você pensa? Como é que você comunica com o outro? Né, Edivaldo? É verdade. É muito interessante isso que você disse, professor, né? E mesmo no âmbito, né,
do cristianismo tem esse paradoxo entre, né, o escrito, É. né, e o falado. É interessante, né? Outro dia eu vi o Justin Gardner, que escreveu aquele livro Mundo e Sofia, respondendo uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: perguntaram, qual que você acha, Justin, que são os dois, o maior filósofo de todos os tempos? Ele falou, posso citar dois? Aí disseram, pode. Ele citou Sócrates e o Cristo. E Olha que nenhum dos beleza. dois, Escreveu. escreveu nada, né? Não escreveu uma Exatamente. palavra. O Platão, que escreveu pelo Sócrates, né? E os primeiros santos da Igreja Católica que escreveram os ensinamentos de Cristo, né? E uma vez, professor, eu fiz um curso, olha que loucura, um curso de grego, né? De grego Olha antigo, que grego beleza. E o curso é basicamente ler o Evangelho de João. E no Olha, final em grego. em grego, koiné, exatamente. E no Olha. final desse curso, professor, né, eu vi lá no final do Evangelho de João, está lá escrito, todo mundo pode conferir, né, o apóstolo, né, o Ah, escritor diz, olha, isso que eu apresentei aqui é só um pequeno resumo, porque tudo que aconteceu, que eu vi, não caberia em milhões e milhões, eu estou aqui exagerando no verbo, né, de rolos, né, não daria para escrever tudo. olha que beleza. Eu não sabia disso. E deve ser bonito, né? Porque esses, esses santos, eles tinham uma capacidade de assimilação do pensamento da pessoa por quem eles tinham referência. Você sabe que no caso do budismo, eu li que os sutras do Buda foram escritos 700 anos depois da passagem dele pelo mundo. E para quem acredita, os devotos dele decoraram decorar é saber pelo coração, né? E praticaram que os sutras 700 anos depois continuavam fiéis à palavra dita por ele e ouvida dele 700 anos atrás. É muito interessante isso, né? Por exemplo, hoje, se a gente não escrever, pelo menos eu que já estou velho, né? Se eu não escrevo, meia hora depois eu não sei o que eu falei. Verdade, me provocaram aqui, professor Lino, falando, fala uma palavra em grego aí, gente. Olha, uma coisa que eu aprendi nesse curso é ter a humildade, né, de reconhecer que tanto o latim, né, também como o grego antigo, nós não sabemos exatamente como é que eram pronunciadas as palavras, É mas eu vou verdade, não tinha gravador na época, né? não tinha gravador. Mas eu vou aproveitar essa provocação aqui da seguidora, né, da educadora, da professora que fez aqui, professor, para Ah, citar aqui a palavra logos, né, que tem muita coisa, né? Por exemplo, em psicologia tá a palavra logos isso, aí, logos. não é mesmo? E Sim, sim. no segundo passo, professor, da sua explanação, que está maravilhosa, você falou dos 4 pilares Isso, cognitivos, né, segundo Lu Marinoff, não é mesmo? isso, perfeito, exatamente. E essa palavra logos, né, ela, de certa forma, expressa uma tensão entre a palavra falada e a palavra escrita. Eu fico com a Olha, impressão nos gregos, né, que o que tinha valor, né, se você faz um estudo de alguns filósofos, né, o valor que se dava à palavra falada, não é? O calor da olha, palavra ali, né, no momento da ágora ali, não era a palavra escrita, né, era aquela palavra viva, né, que certo. circulava, os gritos, né? Você imagina, por exemplo, um batalhão indo para a guerra, né? E o general fazendo o discurso, né? A viva voz, não é? Claro, Não é mesmo? mobilizando os soldados, né? Exatamente. Então, professor, nessa exposição que você apresentou, esses 4 pilares cognitivos, né? A oralidade é um desses pilares, né? E qual Sim, que é a sim. importância da oralidade no desenvolvimento da criança? Então, porque é o seguinte, né? Os 5 órgãos do sentido, na verdade, a gente tem mais órgãos, a gente tem a propriocepção, tá? Mas os 5 órgãos do sentido mais conhecidos, que são os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e o tato, né?
Então, você tem a motricidade e o sensorial. Eles só ganham complementaridade se associados à fala. Porque, veja você, a criança nasce sabendo ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto, etc. Ela nasce com condições. Ela nasce com condição de linguagem. Agora, que é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente confunde linguagem com língua. Por exemplo, a língua portuguesa, a gente não fala linguagem portuguesa, a gente fala língua portuguesa. A gente não fala linguagem inglesa, a gente fala língua inglesa. Porque linguagem é essa capacidade inata do ser humano de se comunicar, de efetuar trocas. Então, linguagem é qualquer mecanismo de interação, graças ao qual a criança, por exemplo, efetua trocas com o mundo. Por exemplo, a criança tem muita sensibilidade para a linguagem dos gestos. Ela é muito boa. E ela também é muito boa para ouvir a linguagem sonora. Que, para nós adultos, a mãe está falando em língua portuguesa, mas a criança escuta na linguagem sonora. E o que é a linguagem sonora? É música, né? Altura, intensidade, timbre, o sotaque. A criança não entende o significado do que a mãe está dizendo. Ela entende o significante. O significante são essas características musicais mesmo. Por isso que é muito, mas muito importante. Eu estou dizendo isso, Edivaldo, porque tem pessoas que até de uma forma compreensível, mas não correta nesse caso. Pensam, por que eu vou falar se a criança não entende? Mas, no caso do adulto, de fato, se eu falo e você não entende, ou se você fala e eu não entendo, eu desanimo, eu vou embora, eu mudo de assunto. A criança não. Ela escuta a música da palavra. Ela escuta a música da língua. E se ela não aprender a língua como música, portanto, como linguagem musical, linguagem auditiva, depois, a partir do segundo ano, etc., tem crianças que logo já durante o segundo ano, elas já entendem o conteúdo, o significado, fazendo correspondências, né? Toda vez que alguém fala meu nome, olha para mim, me pega, faz gracinha comigo. Então, ela vai aprendendo a associar, a estabelecer correspondência entre, né? Sempre que alguém fala uma palavra, tem tal coisa, tem tal objeto, tem tal ação. Então, por isso é que, voltando ao que você está... Por isso que o oral implica não só o exercício, a estimulação, a valorização dos órgãos dos sentidos, da percepção, da motricidade, do corpo, portanto, mas daquilo que é a coisa mais importante, talvez, do ser humano, que é a capacidade de falar, entendendo por falar, não só emitir sons articulados com significado, mas ser entendido pelo outro que responde. Entende? Então, pais e educadoras, falem com suas crianças pequenas, leiam histórias, cantem, digam, repertoriem o cotidiano. As crianças precisam disso. Isso é tão importante quanto dar banho, dar comida, limpar, trocar de roupa, proteger do frio, proteger do calor, porque isso tem valor futuroso, né? A criança ouvindo a música da língua, a música da língua materna dela, da língua materna, falada em casa, falada pela mãe. Mãe nesse sentido, que pode ser até um pai, um homem, mas materno nesse sentido de proteção, de matrístico, né? de cuidador, amoroso, né?
sensual, lúdico, né? E por isso que é super, super importante. Por isso que né, eu fiz questão de... Eu acho importante, assim, não é que a criança é alfabetizada na educação infantil, mas na educação infantil ela descobre o valor social, o valor pessoal, o gosto do ler e do escrever, porque ela vê pessoas que ela ama, que são referência para ela, fazerem isso. Não sei se eu Olha, respondi o muito que você legal. perguntou. Acho que eu me Não, perdi aí no pedaço, não, Ricardo. respondeu bem, eu estou aqui, viu? Encantado com as suas falas, com a sua fala, né? E também com os comentários que as educadoras, que os educadores estão postando aí Ah, na tela. Muito, muito interessante. Todo mundo gostando demais. E quais seriam os outros 3 pilares cognitivos, então, professor? eu até no domingo eu não soube fazer isso de uma forma mais detalhada. Até eu te agradeço pela pergunta. Porque é o seguinte, né? Uma coisa é uma sociedade, igual eu falei, 15 mil anos atrás, só existia a comunicação oral. Só existia, as pessoas conversavam, tinham linguagem, língua, né? Troca através de sons, e tinha o concreto, né? O sensorial motor. 15 mil anos atrás. Então, veja, não fazia. Só tinha a linguagem oral, só tinha a cultura oral, só tinha a tradição oral. 5 mil anos para cá, nós tivemos a escrita. A escrita também tem uma pré-história, né? Como eu falei. Você tem as pessoas que desenhavam na caverna, pintavam animais, né? Que faziam desenhos bonitos, representando grandes feitos e tal. Mas a escrita, nesse sentido que a gente conhece hoje, ela tem aí 4, 5 mil anos. Bom, então, agora, nos últimos 4 mil anos, então agora eu tenho o oral e o escrito. Não é que um substitui o outro. Um fortalece, otimiza, melhora o anterior e acrescenta uma novidade. Por isso que quem aprende a ler e escrever, ele continua bom. E aí, como assim, veja, a criança, fazendo um paralelo com o Piaget, veja você, o sensorial motor é no primeiro e segundo ano de vida, onde a criança aprende a motricidade, a mexer com as mãos, a coordenar mãos e braços e tal. Nos 4 anos, uma criança de 4, 5 anos é muito mais motora, muito mais habilidosa com o corpo. Ela joga bola, ela pula, ela corre, ela salta, ela rola. Mas ela não é mais sensorial motora, porque, ainda que do ponto de vista sensorial motor, uma criança de 4, 5 anos seja mais do que uma criança do período sensorial motor, o que interessa agora é que ela está enriquecendo, né? Super otimizando as suas atividades corporais, ela está aprendendo o mundo dos símbolos. Então, quem aprende a ler e escrever se torna mais rico ainda no oral. Não é que o ler e escrever substitui o oral, ele otimiza, ele enriquece o oral. Tanto assim que quem lê e escreve bem, fala melhor, fala bem, articula bem, se preocupa em comunicar bem, tem uma forma de falar bacana, boa. Bom, a partir do século XIX e do século XX, nós temos a televisão. Só para pegar um exemplo, a televisão, puxa vida, aí você tem a novela, as músicas, as reportagens. Então, a cultura audiovisual da televisão, ela permitiu, né? Então, uma coisa é você ver, por exemplo, uma pessoa lendo um poema, né? Ou contando uma notícia, fazendo um comentário,
Né? Uma coisa, por exemplo, é você estar ouvindo no rádio uma audição de um jogo de futebol, outra coisa é você está vendo ele falar e mostrar a imagem. É muito mais rico. O problema da cultura, da tradição audiovisual, é que ela ficou exagerada, né, Edivaldo? Você vê, eu falei isso domingo e é uma coisa importante da gente pensar. Tem criança que vê mais tempo de televisão do que de escola. Ela fica 4 horas na escola e vê 5 horas de televisão em casa, ou vê 4 horas ou 3 horas. É muito. Porque, neste caso, ao invés do audiovisual melhorar o escrito e o oral, ele substitui. É aquela criança mais passiva, mais preguiçosa, que fica na frente da televisão, só recebendo de fora para dentro. Ou seja, ela otimiza o de fora para dentro, mas minimiza o de dentro para fora. Isso não é culpa da televisão, é do excesso de televisão. Né? O mesmo risco a gente corre na cultura digital. Né? Hoje tem gente que fica 14 horas no mundo digital. E um dos problemas da pandemia é que o digital substituiu, por exemplo, os outros domínios. Mas, enfim, mas o que eu quero falar é o seguinte: o digital, ele incorpora o audiovisual, nós estamos falando através de uma tela, ele incorpora, ele otimiza, porque ele acrescenta recursos, ele incorpora a leitura escrita. Né? Escrever hoje no computador, você tem muito mais recursos. Hoje, por exemplo, você sabe, hoje, por exemplo, tem pessoas assim, eu falo em português e você ouve em inglês, porque tem um tradutor que escuta em português e devolve em inglês. Então, não precisa ter um tradutor. Se, digamos, você só fala inglês e eu só falo português, e a gente tem um mediador tecnológico digital, de inteligência artificial, ele me escuta em português e te fala em inglês, e vice-versa. Você fala em inglês e eu escuto em português. Ora, isso, para muitas pessoas, é maravilhoso. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa analfabeta, mas só que ela usa o WhatsApp e ela fala gravando. Isso quer dizer, seria melhor, muito melhor, se ela soubesse também ler e escrever. Ela teria um uso muito mais rico do WhatsApp. Mas é pior se ela nem soubesse fazer isso, não é mesmo? Se a gente não tivesse o WhatsApp, por exemplo, graças ao qual eu posso te passar uma mensagem escrita. Então, eu estou num carro, eu falo. Né? Então, a tradição seguinte, em geral, otimiza, integra a anterior. Tanto assim que a criança do século XXI, ela pode ser uma criança muito rica de oportunidades, porque agora ela está imersa numa cultura que é digital, audiovisual, escrita, etc. Por isso, aí vem aquele comentário desagradável, né, Edivaldo? Por isso que a gente lamenta, a gente chora a desigualdade que proíbe as pessoas, as crianças do século XXI, a tantas e tantas crianças e pessoas do século XXI, a não terem o direito de desfrutarem aquilo que o século XXI oferece para elas. Pessoas que você tem o remédio, mas você não tem o dinheiro para comprar. Ou o Estado não pode, não sabe te dar esse... não quer, sei lá, não... Então, é terrível, porque uma coisa é você sofrer até morrer porque não tem um remédio. Né? O ano passado as pessoas morriam porque a gente não tinha vacina. Outra coisa é, você tem a vacina, mas não pode tomá-la porque ela não existe disponível. Você não tem acesso a ela. Então, isso é sofrido, porque quer dizer, a pessoa sabe... Quer dizer, é por isso que a leitura e a escrita, no sentido político, ela é uma ferramenta revolucionária de transformação
social das pessoas. De novo, a gente volta para o letramento. Ela é uma técnica, é uma habilidade que revoluciona, no sentido de que ela altera radicalmente a relação da pessoa com o mundo. Ela cria possibilidades que antes elas não tinham. E os analfabetos têm consciência disso, por isso que eles sofrem. Eles sabem o preço que eles pagam por não terem tido a oportunidade de estudarem, de aprenderem as coisas da escola, né, Edivaldo? É verdade, professor. Professor, é muito interessante a forma como você apresenta nesses 4 pilares cognitivos, né, de Luhmann-Marinoff, não colocando um, né, como sendo a superação do outro. Isso me lembra até um autor, o Carl Schmitt, né, um alemão, Carl Schmitt, que dizia, olha, essa narrativa que vê uma prosperidade constante na história, uma linha de prosperidade, eu desconfio dela. Eu acho que nós não estamos prosperando em tudo, em todos os sentidos. E tem um outro autor, né, chamado Norbert Elias, que diz o seguinte, é sobre se existem culturas mais ou menos evoluídas. Né? Você apresentou, professor, a cultura, né, oral, a cultura escrita, a cultura audiovisual e a digital. Esse autor, Norbert Elias, fala o seguinte, para mim, é mais evoluída aquela cultura com maior capacidade de adaptação, ponto final. Isso quer dizer o seguinte, não é? Aquela cultura que consegue superar uma pandemia como essa é mais evoluída, no meu ponto de vista, do que aquela que não consegue superar e que é dizimada. Basicamente isso, não é? Mas como é que a gente poderia, na sua visão, conciliar esses pontos de vista, né, para valorizar também? Você citou até o índio, né, professor? Desculpa eu te interrompendo. Claro, Citou o índio, eu achei foi muito interessante você citar o índio, professor, porque muitas pessoas pensam, o índio é atrasado, né, nós temos que suplantar, explorar as terras dos índios, né? Ou as pessoas que vivem, às vezes, distantes, no interior, com modos de vida tradicionais. Como é que você vê, como é que o professor pode fazer alfabetização, letramento, né, dentro de uma realidade complexa como essa, professor? Maravilha, é uma boa questão. O Edivaldo, outro dia eu escutei uma pessoa, no caso não era um índio, era um negro da Bahia, um quilombola, uma pessoa muito sábia que vivia lá no mato, na Bahia. E ele falou uma coisa assim de forma muito sincera e muito olhando no olho, assim, no caso, olhando no olho via internet, né? Ele falou assim, olha, eu não quero ser incluído, eu quero ser reconhecido. O que quer dizer isso, né? Então, eu acho que isso vale para os índios. Eles querem ser reconhecidos. Não é que o índio quer virar não índio, não é que o negro quer virar branco. Ele quer ser reconhecido como uma pessoa, como um cidadão de direitos, como alguém enfim, que não é reduzido à sua cor ou à sua... Então, a leitura escrita dá reconhecimento, né? Ou seja, eu quero aprender a ler e escrever para, inclusive, eu compreender melhor a minha cultura, compreender melhor o meu povo, mas eu quero continuar índio. Eu não quero virar... Não quero ser incluído na classe do... Porque, nesse sentido, inclusão é um termo que pode significar, na prática, quer dizer, eu te incluo na medida que você fique igual a mim. Não, eu te incluo na medida em que eu reconheço a diversidade, né? Então, o que eu reconheço que você é outra pessoa, mas legitimamente com direitos iguais aos meus, com possibilidades iguais às minhas. Então, por isso que a leitura e a escrita, e agora a cultura digital, né? Você vê, a cultura digital, quantas pessoas estão excluídas da cultura digital porque não sabem utilizar, não têm internet, mal e mal têm um celular com poucos recursos. Isso é muito sofrido, né, Edivaldo? Isso é muito, muito doído, né? Então,
a gente precisa aprender a reconhecer a pessoa na condição dela. Porque senão eu te reconheço na medida que você vira igual a mim. Você tem o mesmo gosto que eu, seja igual, pense igual a mim, etc, etc. Aí não vale, né? Aí não vale. É verdade, emocionante aqui, né, pessoal? A fala do professor Lino de Macedo emociona mesmo, porque, professor, assim, eu acho que o objetivo de todo educador, e deveria ser um direito de toda pessoa, né? Perseguir e ter as condições para alcançar uma formação intelectual, não é, espiritual completa. Não é? Sim, claro, perfeito. Você é uma pessoa que eu considero que é uma pessoa que está, não é, aí Não, com essa formação aí, ou, né, em vias de completude. Isso é muito interessante, porque além de não. ter todo o conhecimento, tem também, né, essa benevolência de estar, por exemplo, aqui compartilhando, né, Com muito com prazer. plenitude, né? Muito interessante, professor. É um prazer, é um prazer. Você sabe que eu comecei minha vida de professor dando aula para... É interessante que eu comecei a dar aula para primeiro, segundo e terceiro ano ao mesmo tempo. Era uma classe multisseriada. Então, uma fila era de alunos de primeiro ano, outra fila era de alunos do segundo ano e outra fila de alunos de terceiro ano. E olha, eu tinha 18 anos. Então, dos meus 18 e 19 anos, eu fui professor primário no sítio, né, na roça. E você sabe que eu tenho muitas lembranças gostosas. Eu tive um aluno, por exemplo, chamado Antônio, muito danado, muito esperto. E ele chegou para mim numa segunda-feira e falou assim, ele me chamava de Seu Lino. Seu Lino, o senhor é jogador de futebol? Eu falei, não, Antônio, por que você está achando que eu sou jogador de futebol? Ele falou assim, não, porque ontem eu estava na casa do meu primo e eu escutei no rádio, Celino passa a bola para não sei o quê. Na verdade, tinha um jogador chamado Celino. E como eles me chamavam de Seu Lino, ele achou que... Mas é carinhoso isso, né? Quer dizer, não é uma confusão dele. Na verdade, ele quis fazer um carinho para mim, né? De me achar um jogador de futebol que estava lá sendo... como é que fala? O repórter estava mencionando e não sei o quê. E eu achei muito interessante ele fazer essa leitura, né? Celino, Seu Lino. Muito Bacana. legal. Isso me lembrou, professor Lino, é um episódio, tinha um deputado na Câmara dos Deputados em Brasília que trouxe assessores de Minas, pessoal do interior, Terra Boa, Uberaba, né, Uberlândia, Sim. região do Vale do Aço. E o deputado um dia disse para a secretária, olha, liga para mim lá no CENIM. CENIM era Centro de Informática. Aí a secretária não sabia o que era, ela falou, quem é o senhor CENIM? Edivaldo, você falou de Uberaba, você sabe onde eu nasci? Não. Frutal. Eu sou do Nossa. Triângulo Mineiro. Eu sou mineiro, Que terra boa, hein? Nossa, e a minha família, apesar de eu ter mudado para o estado de São Paulo com 7 anos, a minha família é muito mineira, né? Dos dois lados, da minha mãe e do meu pai. E então eu sou um mineiro que ficou pouco tempo em Minas, mas que assimilou para o meu gosto e minha honra, né, muitas coisas da cultura mineira. Meus pais eram muito aminerados, eles eram de Minas, né, e tinham todo aquele jeitão de Minas de pensar tudo. Ah, que legal, né? Que riqueza aí a biografia do professor Lino de Macedo. Pessoal, estamos chegando ao final dessa live. A vontade que era continuar aqui com o professor, mas sabemos que ele já, né, se dedicou bastante aqui a esse ministério. Com muito gosto. Eu quero deixar você à vontade, professor, para você fazer considerações finais ou fazer algum comentário adicional. Fique bem tranquilo. Isso. Então, olha, a gente fala da leitura e da escrita e eu não sei cantar a música daquele rapaz, como é que ele chama? Que ele era com uma... Como é que é? Que ele fala sobre mas, enfim, eu vou recitar um trecho de uma poesia que fala da leitura e da escrita, mas, assim, do livro, né? Porque eu sei que você
valoriza também os objetos escritos e divulga, oferece material e é muito generoso com os colegas, oferecendo recursos de trabalho para eles, de estudo, reflexão e tal. É um texto bastante conhecido, que é assim, né? Ó bendito o que semeia, livros, livros a mancheia e faz o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, um beijo para vocês e que tenhamos todos aí um bom segundo semestre de 2021 e que todos se protejam, sejam protegidos e que os alunos possam voltar à escola e terem, né, esse ambiente tão gostoso, tão cheio de esperança, tão cheio de ensinamento que a escola e os professores e os gestores tão responsáveis, tão cuidadosos, tão generosos, né, com os seus alunos aí. E espero que tenhamos aí um segundo semestre muito bom. E muito obrigado, Edivaldo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo. Boa noite. Muito obrigado. Aqui encerrando com chave de ouro, poesia, né? Poema recitado aqui ao vivo na rede pedagógica. Parabéns, professor. Muito legal mesmo, muito rica a sua apresentação. Obrigado, Edson. Pessoal, então esse aí foi o professor Lino de Macedo. Realmente emocionante, né? A palestra dele, o minicurso dele, sensacional, gente. O professor Lino, não é à toa que ele está, né, fantástico, nos grandes jornais, como referência em desenvolvimento infantil. É uma pessoa muito, muito humana e com uma formação muito vasta. E que, apesar de ter acumulado tanto conhecimento, manteve a mesma humildade. Isso é muito legal, né? Então, ele sabe do que está falando. Para mim, foi novidade isso que ele contou aqui, né? Que foi professor, né, de uma turma multisseriada com 3 anos dentro de uma mesma sala. Então, você vê que a experiência do professor lá em sala de aula, né, na educação primária, certamente foi fundamental para toda a formação desse ser humano aí, não é? Benevolente, que compartilha coisas boas aí com milhões de pessoas, né? Quero que deixar essa dica para você que não fez ainda, para imprimir, né? Depois, aqui a apresentação do professor Lino, tá? Com todos os tópicos aí da fala dele. Tem livros aqui, tem biografias indicadas para você aprofundar o seu conhecimento. Muito bacana, pessoal. Amanhã a gente volta aqui às 19 horas com Pedro Bandeira, vai ser sensacional. Amanhã nós temos também, né, a professora Fabiane. Isso mesmo, a professora Fabiane vai dar aqui um curso sobre letramento e tecnologia, vai ser sensacional. Ela que realmente também é empolgante, né? E eu estava aqui hoje revendo a videoaula do professor Pedro Bandeira, realmente está muito bacana, ele conta experiências da vida dele, faz uma análise muito importante sobre a literatura e o letramento. Se você não se inscreveu ainda na 7ª semana, olha, é 100% grátis, você só vai ganhar, não vai perder nada, só vai ganhar. É só você ir em www.semanarede.com.br. Daqui a pouco a Érica Radespiel volta aqui para dar alguns recados para vocês. E lembrando aí, para participar dos sorteios, basta você ir em www.redepedagógica.com.br/sorteios, tá? Todos os posts de sorteios estão lá. Você pode se inscrever em todos para ganhar muita coisa bacana, como, por exemplo, livros do professor Cristiano Muniz, livros do professor Celso Antunes, olha só, camisas da rede pedagógica, livros autografados do Ilan Breman, isso que vem aí no encerramento da 7ª semana rede pedagógica, e também livros autografados do Pedro Bandeira. Hoje será lançado
sorteios aqui de livros autografados no Pedro Bandeira. O autor que mais vendeu, olha só, o autor brasileiro que mais vendeu livros de literatura juvenil no Brasil, em todos os tempos. Então, não é pouca coisa não, né? E com muita bagagem aí para compartilhar com vocês. Quero aqui mandar um abraço para Josiana Underline 2018. E também, olha só, nome difícil, mas eu vou ler aqui, Ré Chondrowski, Gé Underline Chondrowski. Grande abraço para você. Juscele.ferreira.58, Júnior.salva.2011, Edenise Underline Freitas, Andréia Soraya 73, Moura.fabi, Roberto Underline Brandão Underline, Neida Underline Underline Deimar, Janaíne 00. Gente, eu ficaria aqui a noite toda citando os nomes de vocês, né, já que falamos da importância aí da oralidade. E cada nome que eu pronunciasse aqui, olha, cada pronúncia aqui, cada palavra, cada nome pronunciado iria repleto aqui de bênçãos, né, para vocês, vocês que são professoras, educadoras, professores, educadores, gente do bem. Olha, forte abraço para vocês. Daqui a pouco tem Érica Radespiel. A gente ama vocês, tá? Até mais.